meu aluno e minha aluna elegante. Então, estamos aqui para a nossa revisão. Nós vamos então fazer uma revisão de análises gravimétricas para nossa avaliação. Bom, quando a gente fala então de uma análise gravimétrica, a primeira coisa que tem que estar bem claro para a gente é que agora nós trabalhamos com medida de massa, tá? E não mais medida de volume. Usamos então alguns equipamentos diferentes, como cadinho, mufla, usamos muita filtração, apesar que a filtração ela também é utilizada em análises volumétricas. Bom, mas especificamente mufla e cadinho, e não utilizamos então as buretas que estávamos acostumados. Então, uma grande característica de uma análise gravimétrica, tá? É que nós então trabalhamos com medidas de massa e não medidas de volume. E para a gente realizar uma análise gravimétrica, então, o objetivo principal é isolar o analito em estudo, tá? Nós temos que isolar esse analito daquele meio reacional ali. Bom, para a gente isolar o analito, a primeira parte não foge da análise, como a gente utiliza na análise volumétrica. A gente, então, precisa sim fazer o preparo da amostra, que vai, às vezes, de adição de reagentes, às vezes a sua solubilização é um pouco mais difícil. Então, tem todo aquele preparo de amostra, como também nas análises volumétricas. Depois, tem determinadas análises que a gente precisa oxidar o analito, como é o caso da análise de ferro que nós fizemos, porque tem determinados analitos que eles para se precipitarem, para a gente promover a sua precipitação, precisa ser na forma oxidada. Tem outros analitos que precisa ser na forma reduzida, tá? Então, depende da análise. A que nós realizamos, então, nós tivemos que oxidar. E é lógico que para isso a gente adiciona então alguns reagentes. Bom, fazendo então a oxidação, a gente consegue promover a sua precipitação, um prévio isolamento aí desse analito. Só que a gente precisa retirar desse meio reacional. Então a gente lança mão então da técnica de filtração. Conforme as características desse precipitado, você vai escolher então o papel na faixa adequada, tá? Tem análise que a gente usa faixa azul, tem análise que a gente usa faixa branca. Depois então de filtrar isso, você tem realmente esse analito isolado do meio reacional. Então você parte para uma outra etapa, que é queimar esse papel filtro, que contém ali o precipitado, porque se nós colocarmos esse papel filtro na mufla a 900 graus Celsius, aquele negócio úmido ali, aquilo abre de uma vez e a gente perde toda a nossa amostra. Vocês viram o trabalhão que dá fazer uma análise gravimétrica. Então, a gente queima esse papel no primeiro momento. Aí, então, a gente faz a sua calcinação na mufla a 900 graus por 2 horas. Bom, feito isso, então, nós temos o nosso material aí para fazer os cálculos agora. Nós temos a nossa substância para podermos promover o cálculo e determinar o nosso analito. Então, vocês se lembram que na nossa análise de ferro, nós conseguimos um precipitado de óxido de ferro, tá? Fe2O3, e queríamos o resultado em ferro. Então, nós nos deparamos com aquele fator gravimétrico. Eu trouxe aqui um outro exemplo de fator gravimétrico para a gente comentar, tá? Se a gente, por exemplo, fizer uma análise que após a calcinação nós obtivemos essa substância aqui, ó, um sulfato de cálcio, por exemplo, tá? Só que eu quero expressar esse resultado não em sulfato de cálcio, eu quero expressar esse resultado em cálcio. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular esse fator gravimétrico, como nós fizemos para o ferro. Você pega a massa molar do sulfato de cálcio. Então, cálcio é 40, enxofre 32, oxigênio 16. Total 136. O cálcio é só 40. Então, como eu quero o resultado em cálcio, o que eu vou fazer? Eu vou dividir
a massa do cálcio pela massa do sulfato de cálcio, encontrando esse valor aqui, ó, 0,2941. Então, o fator gravimétrico é um fator que serve para converter o resultado, né, dessa análise no analito que eu quero em questão. Se eu não converter, eu terei o resultado na substância que foi calcinada. E geralmente a gente não expressa o resultado na substância, em forma, né, na forma da substância calcinada, e sim de um único analito. Por isso a gente usa esse fator gravimétrico, ok? Então, precisa estar muito claro para você o fundamento de uma análise gravimétrica, que seriam seguir esses passos aqui. Uma análise gravimétrica para outra varia muito pouco, tá? Então, essa questão de oxidar, de, às vezes, reduzir, questão de precipitar, depois filtrar, elas seguem mais ou menos esse padrão. Nós teremos oportunidade de realizar outras análises gravimétricas para consolidar esse aprendizado, ok? Então eu espero que você tenha assim assimilado bem essa questão, tanto da característica dessa análise gravimétrica, quanto a determinação de fator gravimétrico, ok? Agora, então, nós vamos para análise volumétrica, ok? Bom, este ano, então, nós estudamos 3 tipos de volumetria e vamos entrar no 4º tipo de volumetria. Nós estudamos a acidimetria, que é aquela volumetria ácido-base. Nós estudamos a argentimetria, que é a volumetria que nós usamos uma solução de HNO3 0,1 normal fatorada como padrão a ser utilizado, né? Não primário, o padrão a ser utilizado. Permanganimetria, que nós utilizamos uma solução de KMnO4 0,1 normal, e a dicromatometria, que nós utilizamos então uma solução de K2CR2O7 a 0,1 normal. Essa nós vamos começar já já. Bom, eu quero relembrar com vocês que nós fizemos 2 análises permanganimétricas, tá? Nós fizemos a análise da água oxigenada. Nós fizemos então a análise da pureza da água oxigenada e fizemos uma determinação aqui de cálcio no hidróxido de cálcio. Então, em nossa avaliação, nós vamos cobrar essa aqui, tá? Cálcio no hidróxido. E lembrando dessas outras aqui, ó, a acidimetria, nós utilizamos nós fabricamos, né, entre aspas aí, uma solução padrão de HCl 0,5 normal, que a gente utilizou então carbonato de sódio como padrão primário para padronizar o HCl, e utilizamos uma solução de hidróxido de sódio 0,5 normal como padrão também. Essas 2 soluções aqui, o HCl e o NaOH, ambos a 0,5 normal, foram os padrões que nós utilizamos nas análises que fizemos. O padrão primário que usamos para padronizar o HCl foi o carbonato de sódio, e esse HCl que virou padrão nós utilizamos para padronizar o NaOH. Então, essas análises aqui fazem parte da acidimetria. E da argentimetria, nós fizemos algumas determinações de cloreto, e nessa aqui nós fizemos então cálcio e água oxigenada. Então, nós vamos relembrar o seguinte, que essa análise aqui permanganimétrica, a determinação de cálcio no hidróxido de cálcio, ela é tida como uma volumetria via indireta. Por quê, meus caros? Porque a gente pesa uma amostra de hidróxido de cálcio e não é ela que nós titulamos com a solução padrão de permanganato de potássio, mas sim um subproduto que foi originado ao longo de todas as reações que foram acontecendo. Então, nós titulamos com o nosso padrão de permanganato esse ácido oxálico, tá? Então, por isso que ela é chamada de permanganimetria via indireta.
E quais foram, então, as etapas dessa análise? No primeiro momento, o que nós fizemos? Então, a gente pesou a amostra, tá? Então, nós fizemos a adição de vários reagentes. Então, tá aqui, ó, adição de reagentes. Dentre esses reagentes aqui, nós adicionamos o oxalato de sódio, Na2C2O4. Para quê? Tá? Esse Na2C2O4, ele vai então promover a segunda reação que acontece, porque aqui, ó, nós realizamos uma solubilização dessa amostra. Então, nessa adição aqui, a gente adiciona o ácido clorídrico. Vocês fizeram questões envolvendo os fundamentos, que são as etapas reacionais. Então, aqui a gente adiciona ácido clorídrico, então ele reage com essa amostra e forma um cloreto de cálcio. O cloreto de cálcio, então, ele reage com esse oxalato de sódio aqui e forma o quê? Ele vai formar um oxalato de cálcio, CaC2O4. Percebe que aqui nós já separamos então o nosso analito de interesse aqui dessa mistura, tá? E esse oxalato de cálcio aqui, então, nós vamos reagir em meio ao ácido sulfúrico e formar o quê? Nós vamos formar o sulfato de cálcio, CaSO4, em meio ao ácido sulfúrico aqui, também vai originar aquele ácido oxálico lá, ó, H2C2O4. E é esse ácido oxálico aqui, H2C2O4, que vai então reagir com o nosso padrão de KMNO4. Então percebe o porquê que nós chamamos então de volumetria via indireta. Aqui, ó, na parte final, quem será titulado é o ácido oxálico e não o cálcio, tá? Depois disso aqui, então, no momento de titular, o que nós fizemos? Vocês vão lembrar que a hora que nós trabalhamos esse oxalato aqui, a gente usou um hidróxido de amônio para poder formar aquele precipitado ali, né? Que o ácido oxálico, o oxalato de sódio que nós adicionamos, ele atua aí na precipitação em meio hidróxido de amônio. Você deve lembrar, né? Então, nós promovemos a retirada desse cálcio. Nesse momento aqui do sulfato de cálcio, a gente fez uma filtração dessa amostra. Depois colocamos no becker de reação e adicionamos ácido sulfúrico, picamos o papel, tá lembrado? Tem um vídeo aí gravado, né? Só a respeito da análise. E essa produção desse ácido oxálico aqui é ele que então será titulado, certo? Então foi esse o passo a passo aí que nós fizemos dessa análise volumétrica. E hoje então nós vamos começar essa dicromatometria, tá? Que também é uma análise volumétrica, só que com um novo padrão, que é esse dicromato de potássio aqui, a 0,1 normal. Então, a sua tarefa de hoje será qual? Você vai preparar para mim, executar os cálculos para fazer o preparo de 500 ml de K2CR2O7 a 0,1 normal, tá? Essa é a sua tarefa de agora. E mais a lista de exercício que eu vou colocar para vocês. Combinado? Então, qualquer dúvida que você possa ter tido aí dessas duas revisões que nós fizemos, gravimetria e volumetria, é só chamar a mim ou ao Gustavo, que nós estaremos aí para esclarecer. Tudo bem? Então, um beijo enorme no seu coração.